A gente vive para trabalhar ou trabalha para viver? E eu complementaria, né? Você sem o trabalho. Quem você é? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano. Estou aqui com as minhas parceiras, a Cintia Almeida e a Alexandra Fogatti. Começamos o mês de maio, né, meninas? Mês das mães, mês das noivas, mas no comecinho ali da semana, né, logo no dia 1º de maio, a gente comemora o Dia do Trabalhador, né? E a gente gostaria de aproveitar, né, esse assunto, esse tema ou essa data, né, para a gente trazer algumas reflexões e fazer algumas perguntas para você, né? Como que você lida com essa energia do trabalho, né? Como que você vê o trabalho na sua vida? Você vê como algo bom, algo ruim, algo leve, algo pesado, né? Você vê como uma relação de ganha-ganha, ou de seu patrão quem ganha e você perde? Você gosta do trabalho, você vê como um servir, você se realiza através do trabalho, ou você, né, você vive em função do trabalho, né? Você tem tempo para sua família, para se divertir, para usufruir, né? Ou ainda você usa o trabalho apenas para ascensão profissional, para ascensão de status, né? Para adquirir bens materiais, né? Então, olha quantas indagações a gente pode fazer e tudo isso pode dizer muito o que está rondando aí o seu meio energético, né, meninas? Né? E ligado a tudo isso, a gente queria falar um pouquinho sobre a energia do consumismo. Como que é isso para você, né? É uma coisa que está equilibrada, que não está equilibrada, né? Você consome em excesso ou você consome só o que é o suficiente, né? Então a gente gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Contar talvez um pouquinho das nossas experiências, como a gente vê nessa energia. Então, antes da gente continuar, dê o seu like, né? E se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana estamos divulgando vídeos novos aí para vocês, né? E não esqueça de compartilhar aí com alguém que possa se interessar por esse assunto, tá bom? Então vamos lá, meninas. Esse tema é muito reflexivo mesmo, né, Ali? Porque a gente pode ir para Uhum, vários viés desse caminho, sim, mas falando principalmente sobre o consumismo, hoje em dia, principalmente com a vida tão atribulada, né, e cheia de coisas, às vezes a gente consome muito as coisas tentando preencher alguma coisa que está faltando, mas que é interna nossa, né? Então, às vezes a gente compra, 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 tentando suprir alguma coisa, mas que, isso. na verdade, é interno, né? Então, Perfeito. é interessante a gente, às vezes, parar para pensar um pouquinho, para ver se realmente precisa daquilo, se vai realmente utilizar, e não tem problema nenhum, isso, o dinheiro foi feito para isso, né? É para isso que trabalha, mas se é alguma coisa só para daquele momento, e que aquela coisa que a gente compra e fica no guarda-roupa e a gente nunca mais usa, né? Fica ali com a etiqueta, fica ali com do jeito que a gente comprou e a gente até esquece que É comprou verdade. aquilo, né? Nesses momentos, às vezes, de estresse, você quer como se fosse preencher alguma coisa mesmo, né? E consumir não tem problema nenhum, né, daquilo que é necessário, mesmo daquilo que a gente gosta. É um prazer, né? É uma das formas da gente suprir o prazer. Mas só prestar atenção se esse consumismo não está em excesso, né? No sentido de depois você olha para aquilo e fala, nossa, mas por que eu comprei aquilo, né? Quantas vezes a gente não pensa, onde eu estava com a cabeça quando eu comprei aquilo, É verdade. né? Nem precisava. Pois é, fica ali aquela e acaba dando ou doando ou, né, às vezes jogando fora, depende do que for, porque já passou do prazo, já venceu e comprou por comprar. Tem essa diferença, né, do comprar realmente para suprir um prazer nós e o comprar por comprar, né? Aquele dedinho, né, que a gente fica ali, principalmente hoje em dia, com os aplicativos é tão fácil, né? E Isso. quando você vê, você fala, nossa, por que que eu fui fazer isso, né? Não precisava. E é interessante sentir você trazer essa reflexão, porque todo o consumismo em excesso, né? é, Tudo que é em excesso, né? Qualquer tipo de dependência, né? Inclusive consumo, ela é uma falta, na verdade, né? E é que nem você falou, você tenta preencher ali um vazio que está interno, né? Então a gente fica querendo buscar no externo, né, algo que está faltando, sem olhar para dentro,
né? Então a gente tenta sair comprar, 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 sem pensar, sem refletir se aquilo realmente precisa, se aquilo realmente importa para você, né? Se realmente é necessário para você, e você fica com essa, né, essa vontade, né, de consumir, de comprar, de realizar aquela satisfação que na verdade é momentânea, né? Então depois que você comprou, que você guardou, acabou o prazer, né? Então, e aí, por isso até que eu acho que o excesso, né? Porque daí, como ela é rápida, né? Uma satisfação rápida, um prazer momentâneo, você acaba, né? Sempre precisando de mais e de mais e de mais para suprir, né? Para ter esse prazer, né? Então, nossa, muitas coisas que a gente pode olhar, né? Por aí, né? Você não está conseguindo ter prazer na vida, né? Não está conseguindo ter prazer de repente nas relações, né? Em outros, né? Meios, né? Então é bem importante a gente entender, né? Saber como que a gente está agindo, quais são os nossos gatilhos e parar para refletir e fazer a pergunta, né? Realmente é necessário? Realmente eu preciso disso, né? Antes de sair comprando de maneira desenfreada, né? E até porque, se a gente for daí, né, além, né, pensar de maneira mais global, isso inclusive é um malefício para o meio ambiente, né? Que você acaba consumindo coisas desnecessárias que depois você vai descartar, às vezes você não tem, que nem a Cintia falou, às vezes até venceu o prazo, né, que você não consegue nem doar, nem dar para outra pessoa, e você vai descartar onde? Né? Vai acabar descartando na natureza, né? E aí com isso acaba poluindo aí, inclusive o meio ambiente, né? E também pensar no que é feito aquele produto, né? Porque às vezes normalmente, né, as coisas vêm, né, da natureza, né? Tem ali o algodão, por exemplo, né, que é cultivado, né, através das árvores ou própria celulose, né? Então é toda uma cadeia, né, de suprimentos envolvida, né? Todo um fluxo, toda uma cadeia ali de produção, né? Então se você está consumindo em excesso, em exagero, sem pensar nas consequências, você está fazendo, inclusive, né, um mal para o meio ambiente, né? Então, é bem importante a gente pensar se realmente é necessário, né? E procurar entender o porquê que você está sentindo aquele vazio, né? De que forma que você pode preencher ele, que não seja através das compras, né? O que eu acho, Lê, que você trouxe uma questão que bate, esbarra muito nas perguntas que nós iniciamos esse vídeo, né? Uhum. Porque a gente passa muito tempo trabalhando, né? Sim, maior A parte do quantidade tempo, de né? horas do nosso dia está no trabalho, entre o percurso e o próprio trabalho. E aí, quando você não sabe selecionar, separar, né? O quanto aquele trabalho tá te retornando realmente aquilo que você precisa. Não é só em dinheiro, né? Não só no valor, né? Mas em questão do valoroso para você. O quanto você se vê de valor naquele local que você trabalha e quanto eles valorizam o seu trabalho. Uhum. Então, isso é algo que preenche, né? É algo que vai deixar você satisfeito, vai deixar você feliz, vai dar prazer em levantar e trabalhar, né? Dá todo aquele ânimo que a gente sabe. Mas e quando você não encontra esse ambiente, né? Quando você não encontra o valor adequado nesse dar e receber? É aonde a gente fica por conta do dinheiro. Às vezes a gente Sim, fica preso, porque é o salário que eu preciso. Tem pessoas que dependem de mim, é a família, né? N questões, né, que a gente vai justificando para permanecer naquele lugar que está nos deixando infeliz de alguma maneira, né? Ou é um chefe que é muito chato, muito severo, uma equipe que não corresponde, pessoas no trabalho que deixam a gente, né, para baixo, são agressivas, competitivas excessivamente. Então tem um universo muito amplo aí. E é isso que é legal a gente entender que isso está refletindo no nosso dia a dia. no nosso Então, eu comportamento, preciso né? nosso comportamento, porque assim, eu tenho que me vestir bem para trabalhar, legal, mas eu não tenho que ter três guarda-roupas cheios de roupa.
né? Eu posso ser mais minimalista nessas roupas, né? Eu posso ter peças mais chave, né? Eu comprar acessórios que são mais sazonais. Eu posso ter ali uma gama de opções que menos é mais. Mas se eu não estou bem, se eu não me sinto bem, que é o que a gente está trazendo, eu vou querer consumir, consumir, consumir. E aí você esbarra na outra questão, que você se endivida. E você fica Uhum. de novo, é, Verdade. você fica de novo preso naquele emprego que não te deixa feliz, que não está te trazendo felicidade. Você entra num ciclo de, às vezes, a palavra talvez é forte, mas acontece, autodestruição, né? Uhum. Entra numa autodestruição, num ciclo que você não vê saída. E aí você vai ficando mais infeliz. Então, esse consumismo, né, tem muito a ver com qual aspecto da sua vida que a gente está trazendo a energia do trabalho, do dinheiro, né? Mas esse aspecto da infelicidade, de não estar prazeroso, pode ser em outros âmbitos da sua vida. Você pode estar muito bem no trabalho e na sua parte familiar ter problemas sérios que está te deixando infeliz. E aí, para você não sabe como você dá conta daquilo, como você resolve aquela situação, você vai para o consumo, né? E aí pode ser carros, viagens, roupas excessivas, né? Pode ir para muitos lugares. Então, pensar um pouco nessa questão de quando a gente se conhece, quando nós estamos olhando internamente para as nossas necessidades e estamos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, essa compra, né, esse consumismo, ele se torna consciente. Porque você sabe que mulheres, quando estão, né, no ciclo menstrual, eu preciso de um chocolate desesperadoramente. Você consome chocolate sabendo que é por causa daquele período. E é uma necessidade que às vezes é absurda. E você come chocolate, se arrepende depois, fala que não vai fazer de novo, e vai no outro ciclo do mês, você está lá de novo comendo chocolate porque Exatamente. você não encontrou outras coisas, né? Então tem esse caminho que é necessário a gente estar desperto, né? Consciente. Para a gente também trazer aqui que muitas vezes essas escorregadas, né, como a Chan trouxe, a gente faz, vai fazer, é natural, né, Sim, como seres humanos, sim. mas também não se condenar ao ponto de ficar, é mais uma coisa, né, para ficar se condenando, que daí vai aumentar Resolvemos. ainda mais a vontade de consumir alguma outra coisa para tentar suprir aquilo que trouxe essa culpa, né? Ai, não devia ter comido, ai, não Uhum. devia ter comido, e às vezes isso gera mais ansiedade ainda. E outra coisinha que eu queria lembrar aqui, que a Chuck trouxe também, que às vezes é necessário mesmo a gente trabalhar num lugar que às vezes a gente nem gosta tanto, mas pelo financeiro mesmo, né? Precisamos, a gente tem contas para pagar, tem família para sustentar às vezes, mas falar para vocês que tem um outro vídeo, já que a gente até gravou sobre isso, para a gente procurar sempre um hobby para complementar esse trabalho nosso, né? Para que a gente tenha uma válvula de escape, porque senão acaba caindo num burnout ou num estresse ou alguma coisa mais forte por conta do trabalho. E a gente aqui sabe que tem trabalhos que a gente gostaria de sair até se fosse possível, mas que não podemos, né? Porque as contas no final do mês estão ali, então não é também que a gente pudesse escolher e largar assim, ó. Pode até optar por sair do trabalho, mas isso leva um tempo, né? Não é uma coisa que você decide hoje, amanhã você. Mas procurar pelo menos uma válvula de escape no sentido de fazer um esporte, alguma coisa assim, para tentar desvincular, né, esse vazio com o consumo, porque é o mais fácil, é o mais rápido de suprir, Uhum. né? A gente comprar Exato. um doce, uma roupa, alguma coisa, porque dá a impressão que preenche esse vazio, mas que não é o real, né? Então, às vezes, se a gente descobrir alguma coisa realmente que a gente gosta de fazer, independente do trabalho, fora do trabalho, isso é um jeito de preencher esse vazio de uma maneira muito Uhum. mais leve e saudável, às vezes, né? Porque vira Mais uma coisa duradouro, constante, né? mais Por duradoura, ser mais exatamente. duradouro, porque a compra é um prazer imediato, é Teatro, sano imediato exatamente. e ela vicia, né? Que É, tem essa coisa é. do vício de você comprar, se sentir aliviado e em seguida
Essa dopamina já Sim, passou, você já tem necessidade de novo. Quando você vai para um hobby, né, para um esporte, não. Essa energia, esse movimento, ele desestressa, trabalha todas essas glândulas, tudo, e ele é mais duradouro, né? Ele vai libera perdurar hormônio, mais no né? seu corpo. O Libera prazer. hormônio exatamente que o corpo vai se adaptando a esses hormônios e depois ele vai pedindo por isso, né? Daí Uhum. onde a gente se sente melhor fazendo e é um jeito de desviar um pouquinho, né? Mas que de vez em quando a gente vai acabar escorregando, que é natural, né? Somos humanos e faz parte, né? Dessas escorregadelas às vezes. É, o importante é a gente estar sempre atento, né, meninas? É Entendendo, consciente, né? exatamente. Consciente, É. né, do Se que você está perceber, fazendo, né? é Porque se você fazer perceber. isso uma, duas Uhum, vezes, né, é aceitável. Agora, se vira uma rotina isso, como uma válvula de escape mesmo, que é onde precisa ser olhado, né, com mais sim. cuidado, com mais carinho, é. Exato. E é bem. Você estava comentando assim, sobre os vídeos que a gente já fez, né? A gente falou aí bem recente, né? Tá ali na sequência ali do feed do canal sobre o propósito de vida, sentido, né? Qual o sentido que você dá para sua vida, né? E não necessariamente o trabalho vai ser, né? O sentido, vai Pois ser o teu é. propósito, né? Às vezes ele realmente que é o que você estava falando, né, Cintia? Às vezes ele é só aquele meio realmente de você, é o meio financeiro, de você Sobreviver, ganhos né? financeiros, né, de você poder, né, né, ter o sustento ali da sua Suprir. família. Mas é importante você achar o que te dá prazer, o que te satisfaz, né, o que preenche esse vazio e você incorporar dentro da tua atividade, né, Cintia? É, que eu acho uma coisa muito legal da gente trazer, porque muitas pessoas, elas confundem muito, né? A minha profissão, o meu trabalho Uhum, tem que ser aquilo que eu gosto de fazer, que a gente até já comentou também, né, no vídeo. E muitas vezes não é como acontece na nossa vida, né? A gente gostaria de conciliar, mas muitas vezes o trabalho que a gente faz não é aquilo que a gente gostaria de fazer, ou um hobby que a gente tem, né? Então, isso. realmente saber separar e ter tempo para poder fazer esse hobby, o que te dá prazer, né? O trabalho é uma parte do nosso dia, né? E infelizmente hoje em dia ele toma praticamente o dia todo, né? De muita gente que trabalha 10, 12, 14 horas por dia, né? E prestar atenção nisso também, que daí o consumismo vira o trabalho, né? Porque a pessoa fica ali consumida literalmente só com o trabalho. Exato, fica consumida pelo trabalho, né? É, e aí acho, eu estava falando ali sobre que vira um ciclo, né? Porque aí você consome, aí você tem que trabalhar para pagar, né? Aquilo que você consumiu, e aí você tem que trabalhar cada vez mais, e daí você tem vontade de consumir mais, e vira realmente um Um ciclo, né? ciclo, Uma coisa ali viciosa, né? Que você não consegue sair, né? Não consegue se desvencilhar. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Eu estava vendo um vídeo da Lucilena Galvão, né, a professora Lucilena, e eu achei bem interessante que ela estava falando que a nossa sociedade ela é muito materialista, né? Nossa sociedade. Acho que sempre foi, mas parece que isso tem vem sendo aumentado, né? reforçado, né? Ao longo, né, das décadas, né? Porque antigamente a gente não tinha tanto acesso à informação, não tinha tanta tecnologia, não tinha tanto urbanismo, né? Então o homem, de certa forma, ele tinha um vínculo com a natureza. Né? Então, ele observava o ciclo da natureza, né? Então ele vivia o ciclo da natureza, outono, inverno, primavera, verão, né? E no outono as pessoas se recolhiam, né? As pessoas ficavam mais introspectivas, né? E ela faz essa relação também, né, de que nós deveríamos nos basear muito nos ciclos da natureza e sentir, né, e da mesma forma, né, a gente fazer quando chega o outono, as árvores, né, as folhas caem, né, e essa folha ela vai servir de adubo, né, ela vai fortificar a árvore para que ela fique mais forte, para que ela cresça internamente, né? Para que ela crie raízes, as raízes fiquem mais profundas, né? E nós, da mesma forma, nós também deveríamos fazer essa introspecção, fazer esse recolhimento interno, pensar, né, no momento em que estamos vivendo, o que realmente é bom para nós, o que não é, né? E para depois você
você crescer internamente, né? Você se fortificar internamente para depois você ir para o externo. E a gente acaba fazendo o contrário, a gente vai para o externo porque a gente não faz essa pausa, né? Esse período de É introspecção, né? olhar para o É, interno, né? exato, que Acreditar esse interno, a né? gente olha para o externo e acha que vai preencher o interno olhando para o externo, né? Exato. E deveria ser o contrário, né? E Isso. é nesse interno que você vai ter tempo para perceber mesmo o que está sendo bom ou ruim para Uhum. você. Você vai poder nesse sair desse convívio de tudo que você vive o tempo inteiro lá fora, silenciando mais na sua casa, com você mesmo, com uma boa música, você vai ter tempo para de fato ver quais são esses prazeres da sua vida. Né? Que se é isso, o meu serviço não me dá todo o prazer que eu quero. Eu posso tentar um novo serviço, eu posso fazer um novo curso. É um momento de você fazer, dar sentido, trilhar um propósito, né? Para você mudar a sua vida. Porque também não adianta eu falar, eu não gosto desse trabalho, fico gastando, fico para fora o tempo inteiro procurando coisas para fazer e reclamando, né? Na verdade, esse é algo muito importante. Você aproveitar essa época do ano, outono e inverno, para mergulhar nessas suas necessidades, né? Para qual vai ser o rumo novo dessa vida que você quer? Ah, ainda é impossível eu sair, mas eu sei que eu tenho ali caminhos para chegar lá na frente e mudar de verdade. Porque se eu tô com meu campo de visão fechado, eu só tô indo um barco à deriva. Né? Eu vou para qualquer lugar, eu faço qualquer coisa. E é nesse conceito que a gente se perde de si mesmo, da nossa essência, né? A gente perde os prazeres, perde o tesão da vida de verdade, né? Não só de gastar dinheiro, de consumir, de estar viva. De acordar todo dia, sorrir, ai que maravilha, mais um dia, vou sair para trabalhar, vou encontrar com os meus amigos, eu vou ver minha família, né? Essa energia que sustenta a gente com prazer na vida, né? Então vai para esse lugar de mergulhar para dentro de você, né? De olhar de fato qual é o ponto que você está nesse seu trabalho, no consumismo, né? Quais são esses prazeres que você está tendo? São suficientes? São insuficientes? Né? São demasiados? São falsos? O que é para você de verdade que você está vivendo, né? Esse consumismo no geral. Porque às vezes tem pessoas que sentam no barzinho o fim de semana inteiro, conversam, bebem, né, passa o fim de semana, chega segunda-feira, está mais cansado, né? Porque Verdade. aproveitou tanto o fim de semana que começa a segunda-feira mal e vai numa semana inteira se arrastando. Então, opa, tem coisa errada, né? Você poder se divertir, ok, mas se a segunda-feira tá triste para você e a semana inteira não embala, tem coisa para ser olhada aí, tem coisa para, né, que precisa ser mergulhado para dentro de si. E só para concluir o raciocínio, né, da Lucilena, ela também traz que nós, como sociedade, a gente está em função de sermos uma sociedade materialista e construímos uma sociedade cada vez mais materialista, a gente acaba que não é uma sociedade que aceita diferenças. Por causa do materialismo, da questão, até a rede social, questão de comparação, né, de comparar o tempo todo. Então, a gente tem que ter sempre, tem que sempre buscar mais, né? Tem que sempre querer mais. E quando você vê alguém diferente, né, que tem uma outra visão, um outro pensamento, ela não foi feita para incluir, né? Nós não temos a cabeça, né, feita para fazer essa inclusão. A gente acaba, na verdade, eliminando, excluindo aquilo que é Isso. diferente. E aí isso impacta em vários aspectos. Né, da gente como sociedade. Então, eu achei muito interessante esse raciocínio dela, o que ela trouxe, o quanto isso afeta, né, no nosso, em nós como sociedade, o nosso convívio e no futuro, né, que a gente
vai estar desenhando, né? Então é super importante, né? É urgente que a gente pare para pensar, né? A gente entenda as nossas relações, a gente entenda os nossos hábitos para poder modificar a mim, né? Primeiro a mim e depois, né, ao meio, né? Porque se a gente continuar nessa pegada, a gente vai se tornar uma sociedade insustentável que não consegue conviver, que não consegue viver com as diferenças. E a gente vê, né, muito isso hoje em dia, né? E eu achei pessoas assim bastante intolerantes, né? A pessoas que têm outro estilo de vida, que têm outras escolhas, né? E isso passa por, né, por vários aspectos Vários. religioso, político, né, crenças, né, cor, raça, enfim. Então, o quanto isso impacta, né? Então, eu achei muito interessante ela fazer esse vínculo com essa sociedade capitalista, materialista, né? Gente, e a gente não está aqui julgando, condenando, né? Porque a gente precisa, né? É necessário estar dentro do nosso dia a dia, né? Mas é para a gente só prestar atenção do quanto isso está equilibrado, né? O quanto está suficiente, o quanto está muito, o quanto está pouco, né? E a gente pensar em tudo isso, né? Na gente como sociedade mesmo, né? Uhum. Para não se tornar uma sociedade que isola, né? Que não acolhe, né? Que só E exclui. já estamos quase finalizando, né? Mas Isso, só para complementar esse que você trouxe agora, que pensando, né, no que você trouxe, a gente tende a ser uma sociedade muito da comparação, né? Talvez exato. por isso que o Isso. consumismo esteja tão grande, mas tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer, que a gente não é igual a ninguém, né? Ninguém tem Sim, uma digital igual no mundo inteiro, né? Por que que a gente quer tanto se comparar com os outros, quer ser tanto igual aos outros, se todo mundo é diferente? Não adianta, por mais que a gente queira ficar igual a alguém, a gente não vai conseguir, né? Porque cada um é individual. Prova-se pela nossa digital, né? Pelo nosso sim. DNA, por tudo. Cada um é único, né? A gente não tem igual. E olhar por esse lado também, né? Porque às vezes o consumismo vai por esse lado, de você querer ser igual, querer atingir aquilo que o outro tem, e cada um tem a sua vida, né? Cada um tem o seu projeto de vida, aquilo que quer. Muitas vezes a gente vê pessoas consumindo coisas só porque o outro tem, ou para não ficar atrás, digamos assim, Isso né? Que mesmo. nem precisa realmente. Competição. É competição, comparação, né? E para a gente olhar por esse lado também. E só para finalizar aqui, quando a gente trouxe esse tema, me veio uma frase muito forte assim, que é sobre o trabalho, para a gente pensar e daí durante a semana, se a gente vive para trabalhar ou trabalha para viver, né? É uma frase que sempre me grita assim, às vezes quando a gente tem dúvidas, né? E se você trabalha para viver é uma coisa, agora se vive para trabalhar, está na hora de achar um hobby, alguma coisa, ou repensar mesmo, né? Porque a vida não é só trabalho, é também o trabalho, né, meninas? Exatamente. Eu complementaria, né? Você sem o trabalho, quem você é? Exatamente. Quem você é sem o seu trabalho? Isso também é uma pergunta É importante. muito Muito, importante. muito obrigada, gente. Obrigada. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com quem vai interessar esse assunto. Se você quiser deixar sugestões lá no canal para gente de temas, a gente vai super agradecer, compartilhar também. Até uma próxima. Obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. meninas. Obrigada.